Bom, graça e paz a todos. Amém. Boa noite. Hoje eu quero falar sobre a vida de um homem muito diferente. O nome dele é Noé, né? Deus falou ao meu coração muito forte. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis 6, a partir do versículo 5. Nós vamos ler até o versículo 10. Amém? Gênesis 6, de 5 a 10. Quem achou, dá um glória a Deus. Podemos? Então diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Gente, o texto aqui é muito claro. A maldade na terra estava tão grande, as pessoas estavam tão corrompidas que Deus se arrependeu naquele momento de ter criado o homem. E se nós pararmos para observar, nós estamos vivendo esses mesmos dias. Que a maldade está tão grande na terra, não é verdade? A terra está corrompida? Não, as pessoas estão corrompidas. E essa mesma situação aconteceu. Mas entre todos, entre toda a humanidade, Deus encontrou um homem, que foi Noé. E aqui, né, como nós lemos, ele era íntegro, ele era justo e ele andava com Deus. Ou seja, Noé não se deixou contaminar, corromper pela sociedade ao redor dele, por aquilo que ele estava ao seu redor, por toda a situação ao seu redor, ele não se deixou corromper. Então, o caos ao nosso redor não pode determinar a nossa maneira de viver, e sim a nossa relação com Deus. O que vai determinar a sua vida, o seu proceder, é o seu relacionamento com Deus, e não as pessoas que estão perto de você. Amém? Amém. E nisso Deus olhou para Noé e disse: Entre todas as pessoas eu achei um. E a Bíblia diz que ele achou graça diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele era diferente. Porque ele decidiu remar contra a maré. Porque ele decidiu fazer exatamente o que ninguém mais queria fazer. Então hoje tem muitas coisas que nós vivemos como filhos de Deus, que para as pessoas que não vivem a mesma fé que nós, eles acham que nós estamos ultrapassados. Eles acham que nós, né, já estamos antiquados, já estamos. Mas não, porque a palavra de Deus, ela permanece a mesma para sempre. Amém? A essência de Deus, ela não muda. E foi isso que Deus viu na vida de Noé. E no verso 13 diz assim: Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus compartilhou com Noé os seus planos para a terra. Quando nós andamos com Deus, quando nós temos uma decisão, um compromisso de viver para Deus, Ele vai nos falar o que vai acontecer. Amém? Amém. E Deus, naquele momento, Ele olhou e só achou Noé. E Ele disse: Eu vou destruir toda a terra. E Ele chamou Noé e disse: Olha, Noé, é isso que eu vou fazer. Eu vou destruir toda a terra, mas eu vou preservar você e a sua família. Porque quando você decide viver uma vida para Deus,
ele tem uma aliança com você, amém? Ele tem um compromisso com você. E Deus. Então Deus ele não chegou, né, para todas as pessoas falando, olha, eu vou destruir, até mesmo porque elas não iam escutar a voz do Senhor, mas ele falou para Noé, é isso que eu vou fazer, eu vou destruir toda a terra. E Deus estabeleceu uma aliança com Noé, amém? Lá no versículo 18 que diz, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Porque quando nós temos uma aliança com Deus, toda a nossa família, ela se faz participante dessa aliança. Amém? Ela é alcançada. A nossa aliança com Deus, ela garante o alcance daquelas pessoas que estão perto de nós. Amém? A Bíblia não diz assim, Noé e sua família eram íntegros. Noé e sua família eram justos. Noé e toda a sua família andavam com Deus. Não, a Bíblia disse Noé era íntegro. Noé era justo. Noé andava com Deus. Mas na arca entrou ele, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Amém. Amém? Por quê? Pela aliança que Noé tinha com Deus, pela vida de integridade, pela vida justa e pelo relacionamento que ele tinha com Deus, abriu-se um leque em que toda a sua família foi alcançada. Amém? E isso realmente acontece se nós nos posicionarmos exatamente como Noé. Eu vivo com Deus de maneira íntegra, eu vivo com Deus de maneira justa, amém? E eu vivo com Deus nutrindo um relacionamento com Ele. Então, eu tenho o direito de reivindicar a minha família. Deus reconhece os obedientes, amém? Lá no versículo 22, diz assim, assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E no capítulo 7, no verso 1, diz, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque eu reconheço que tu tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém? Então Deus, ele reconheceu a obediência de Noé. Noé fez exatamente como tudo que Deus falou, todas as medidas da arca, tudo, todos os detalhes, ele foi fiel em cada detalhe que Deus falou. Daquela maneira, ele obedeceu. E Deus reconheceu essa obediência de Noé e disse, você é diferente no meio dessa geração. Amém? Existem pessoas para Deus que são diferentes no meio do nosso tempo. Por quê? Pessoas que decidiram remar contra a maré. Pessoas que decidiram não andar no mesmo curso. Porque, gente, hoje o que a sociedade quer impor em cima da gente, se todo mundo está fazendo, não é mais errado. Mas a palavra de Deus nos ensina ao contrário. Algo é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E algo permanece sendo certo, mesmo que quase ninguém faça mais. Amém. Amém? Por quê? Porque Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que a sua natureza não pode ser mudada e não pode ser corrompida. Então, Noé, toda a terra estava corrompida, mas ele estava ali fiel a Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus. E é isso que acontece quando nós perdemos o nosso relacionamento com Deus, nós achamos tudo normal. É normal isso aí, todo mundo faz. Eu posso fazer, eu posso pecar, né? Eu posso fazer o que eu quiser e continuar dizendo que eu sou de Deus. Porque todo mundo está fazendo isso. Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos menos parecidos com Ele. E quando nós aproximamos de Deus, nós ficamos mais parecidos com Ele. E Ele é santo. Amém? Quanto mais a gente se aproximar de Deus, nós ficaremos melhores, mais santos, mais obedientes, mais parecidos com Deus. E o que Satanás tem feito nessa geração, ele tem corrompido as pessoas de tal forma que tem pessoas que tu olha que ela não parece nem gente, dirá
um filho de Deus. E esse é o prazer de Satanás, destruir aquilo que Deus fez com tanto amor, com tanto carinho, que de toda a criação Deus disse, o melhor de tudo foi o homem. E exatamente o prazer de Satanás é frustrar aquilo que Deus fez. Por isso que as pessoas querem cada vez mais ser diferentes, né? Diferente do habitual, diferente do tradicional, diferente do primário, do primitivo, quer ser diferente, porque é isso que Satanás quer, corromper a criação de Deus. Mas sempre haverá um remanescente. Fala para o seu irmão que está perto de você. Sempre existirá um remanescente. Nesse tempo foi Noé, mas nos dias de hoje pode ser você. Amém? Naquele tempo foi Noé, mas hoje pode ser você. Amém. Sempre Deus vai levantar um remanescente, porque essa semente é passada de pai para filho, de geração para gerações. E nunca vai morrer, nunca vai se apagar. Amém? Se você fizer para Deus o que ninguém faz, Deus fará por você o que ele não faz para ninguém. Noé fazia para Deus algo que ninguém fazia. Ele andava com Deus mesmo que toda a terra estava andando na idolatria. Ele andava com Deus mesmo que toda a terra estava andando na imoralidade sexual. Ele permanecia santo com a sua esposa, a única esposa, ele permanecia andando com Deus. E aí Deus fez com Noé o que ele não fez para mais ninguém. Ele salvou a vida de Noé. Ele poupou Noé e ainda entrou dentro do plano de salvação de Deus a sua família. Amém? Então, muitas vezes nós queremos viver milagres extraordinários. Eu quero viver algo de Deus totalmente novo. Mas não queremos fazer o que os outros também não estão querendo fazer. Então, tudo tem um preço. Amém? Se eu quero um bom emprego, eu tenho que me especializar. Se eu quero me destacar no meu instituto de ensino, onde eu estudo, eu tenho que estudar, me esforçar. Tudo tem um preço. Se eu quero algo de Deus que ele nunca deu para ninguém, eu tenho que fazer para ele o que ninguém nunca fez. Amém? E isso Noé fazia, e por isso ele foi salvo, com toda a sua casa. Deus deu a Noé o privilégio de participar do recomeço da humanidade. Gente, já pensou? Imagina a cabeça de Noé. De repente, eu estou com todas as pessoas da face da terra, todo mundo vivo, e um belo dia ele desceu da arca, com seus filhos, com as suas noras, com a sua esposa, e não tinha mais nenhum ser humano ali, nada. Então ele passou a ser ali o pioneiro da humanidade naquele momento. Deus deu um privilégio para que ele fizesse parte de um recomeço para toda a humanidade, porque Deus, ele nunca desiste de nós. Amém? Ele não desiste. Deus olhou e disse: eu me entristeço de ter criado o homem, porque toda a humanidade está corrompida, mas se eu achei um homem, eu vou tentar de novo. Amém? Eu vou tentar novamente. Aleluia. E aí ele deu uma segunda chance para o homem, para nós. E dentro desse plano de Deus estava incluída a vida de um homem, Noé. E lá em Gênesis 9, no capítulo 1, diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E lá no versículo 8 do capítulo 9 também diz: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Amém? Então, a partir daquele momento, a família de Noé passou a ser uma família matriz. A partir daquela família, todas as famílias da terra iriam se originar. Deus zerou, né? Ele zerou ali o cronômetro, ele zerou ali o relógio da humanidade e ele deu o privilégio para um homem, uma família, recomeçar.
E com certeza no coração de Deus ele disse: agora sim, nesse plano B vão ter muitas famílias que vão me servir. Nesse plano B vão ter muitas famílias que serão diferentes, que irão guardar, né, a minha palavra, os meus mandamentos, que irão guardar a essência do que Deus nos criou para ser. Amém? Então, as nossas atitudes para com Deus determinarão o futuro dos nossos descendentes. Então, foi o que Deus falou para Noé: eis que eu estabeleço a minha aliança contigo e com a sua descendência. Deus já tinha uma aliança com Noé, mas ele não se conformou. Ele disse que essa aliança seria passada para os filhos, os netos e toda a descendência que viria. Então, isso, gente, gera dentro de nós, precisa gerar dentro de nós o temor. Quer dizer, o que eu sou hoje diante de Deus vai determinar o que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, toda a minha descendência após mim serão. Vai determinar. Hoje eu fico muito impactada, principalmente com pais que ficam traindo as esposas, esposas que ficam traindo os maridos, maridos e esposas, pessoas que foram de Deus e ficam aprontando coisa lá no mundo, porque não pensam nos filhos, não tem temor. Se a pessoa não tem temor pela vida dela, eu tô nem aí, mas tenha temor pela vida dos seus filhos. Que tipo de legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Que tipo de herança nós vamos deixar para os nossos filhos? Porque quando um pai e uma mãe, ele peca, quando o pai e uma mãe, ele trai, a maldição já vai repousar sobre o seu filho. Aquele filho, aquela filha já é candidato a ser um adúltero no futuro. Se o seu casamento não deu certo, o seu filho já é candidato a ter um casamento que vai terminar em divórcio, não vai dar certo. Porque os demônios que perseguem você vão perseguir os seus filhos, vão perseguir os seus netos, se você não tomar uma posição, se você não tiver temor de Deus no seu coração para proteger a nossa descendência, porque as crianças, elas não pedem para nascer. E muitas vezes elas têm que colher o que nós plantamos, por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, pela nossa falta de temor. Então, quando eu vejo, né, pessoas, mães que têm filhos, mães que abandonam seu lar para viver com outros homens, deixam os filhos jogados, sem pensar que vai ser daquelas crianças, aquelas crianças estão expostas a todo tipo de abuso, estão expostas a todo tipo de violência. E uma mãe, pelo egoísmo, porque eu quero ser feliz, porque eu tenho o direito de ser feliz, então meus filhos vou deixar tudo jogado porque eu quero ser feliz. Eu não consigo entender esse tipo de atitude. Mas Deus é um Deus de amor, amém? Deus é um Deus de perdão. E até para essa mãe que fez isso, ainda tem jeito. Ela pode se arrepender, ela pode voltar para o seu lar, ela pode ser restaurada. Embora por nós, né? Muitas vezes nós somos como Jonas, a gente torra ela, Jesus, né? A gente não quer. Mas Deus é amor. Amém. Deus sempre quer oferecer o perdão. Deus sempre quer nos dar uma segunda chance. Amém? Então, que hoje nós venhamos pensar na nossa descendência, nós venhamos pensar no futuro. Nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, futuro. Eu não tenho filho, não tem agora, baby, mas um dia você vai ter, né? Um dia você vai casar, um dia você vai ter uma família, um dia você vai ter um filho, e aí? Todas as nossas atitudes refletirão. Mas eu creio que ainda nesse tempo, Deus está levantando pessoas como Noé, amém? Deus está levantando pessoas para viverem totalmente o oposto do que a sociedade quer nos impor. A sociedade quer nos impor uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. Mas nós somos aqueles que fomos chamados e escolhidos para obedecer ao Senhor.
e viver uma vida que não vai agradar o homem. Muitas pessoas não vão se agradar de nós. E muitas pessoas não vão compreender o nosso estilo de vida. Mas nós temos a convicção que nós estamos agradando ao Senhor. Amém? Então, que se havia alguma semente de corrupção no seu coração, que ela seja arrancada hoje. Amém? E que você viva uma vida íntegra, uma vida justa. E quem sabe os planos que Deus vai cumprir na sua vida através dessa obediência, através dessa renúncia. Amém? Através desse sacrifício, que é um sacrifício, mas dentro desse sacrifício, os ganhos são muito maiores do que as perdas. Amém? Então eu quero que você se coloque em pé para que a gente possa orar, amém? Ao Senhor.